Olá, tudo bom? Então, vamos nós para essa parte aí, do conteúdo de eletroquímica, dando seguimento, ao nosso conteúdo. Para a gente começar a discutir eletroquímica, propriamente dito, nós vamos começar a entender um pouquinho sobre o NOx, para a gente poder adentrar na eletroquímica, Mas a gente já pode entender que quando a gente fala, de eletroquímica, nós vamos estar estudando a relação que existe, da química com processos que envolvem a eletricidade, E aí a gente vai ver que nesse aspecto nós vamos poder ter processos que a gente vai nomear como pilhas e processos que serão nomeados como eletrólises, Então a gente vai estudar ambos processos. Para a gente começar a compreender um pouquinho sobre esse assunto, a primeira pergunta que a gente tem aí para a gente poder refletir é justamente, todos os átomos eles estão ligados? Bem, quando a gente estudou a parte de ligação química, quando vocês viram ligação química, melhor dizendo, a gente vê que nem todos os átomos eles estão fazendo ligações. Nós temos os átomos que já são estáveis, que são os gases nobres e não se ligam, Então, todos os átomos estão ligados? Não, nem todos os átomos eles estarão ligados, E aí? Beleza, então nem todos os átomos estão ligados, mas aqueles átomos que se ligam, eles sempre vão ganhar ou perder elétron? Então a pergunta é, todo átomo que se liga perde ou ganha elétrons? Necessariamente quando um átomo faz ligação, ele vai perder ou ganhar elétrons? Para a gente poder responder essa pergunta, a gente tem que primeiramente perguntar, que ligação está acontecendo? Se a gente estiver falando de uma ligação iônica, sim, uma ligação iônica um perde para o outro ganhar. Mas se a gente estiver falando de uma ligação covalente, não. A ligação covalente acontece através de um compartilhamento de elétrons, Então, quando fala que todo átomo que se liga perde ou ganha elétrons, não, Nós podemos ter átomos fazendo ligação covalente, então eles estarão compartilhando elétrons e não necessariamente um perdendo e o outro ganhando elétron, E aí, quando o átomo ele faz ligação covalente, ele ganha carga positiva ou negativa? Agora é uma pergunta interessante, Porque quando acontece a ligação iônica, nós temos um átomo que perde elétron e outro que recebe. O átomo que perde elétron, o elétron é carga negativa. Então, se ele estiver perdendo elétron, ele vai ficar mais positivo, então ele recebe uma carga positiva. Agora, o átomo que está ganhando elétron, ele está ganhando carga negativa, então ele fica mais negativo. Então, isso vai acontecer quando a gente tem um cenário de ligação iônica. Só que agora, quando a gente tem ligação covalente, nós também vamos ter formação de carga positiva ou negativa? Será? Para a gente poder responder isso, Então, aqui seria uma interrogação, Será que vai ganhar? Bem, para a gente compreender isso, a gente vai adentrar um pouquinho no NOx, propriamente dito, O que é o NOx? NOx nada mais é do que o número de oxidação que aquela espécie vai adquirir, E esse número de oxidação vai corresponder à carga real ou parcial adquirido pelo elemento, Ou pelo composto, ou pelo íon. E aí, como que isso vai acontecer? Então, eu coloquei aqui dois exemplos. No primeiro exemplo aqui, a gente tem o NaCl. NaCl acontece aqui uma ligação iônica entre eles, porque o sódio ele é um metal e o cloro é um ametal. Quando a gente tem ligação de metal com ametal, a ligação é iônica. O metal perde elétron e o ametal ganha elétron. Como o sódio perdeu um elétron, ele vai adquirir uma carga mais um. Agora, como o cloro ele ganhou um elétron, ele vai adquirir uma carga menos um, sempre pensando que elétron é carga negativa. Então, se o sódio adquire carga positiva, ele vai compor o cátion, e o Cl, que tem a carga negativa, vai compor o ânion. Percebam que essas cargas são formadas
pela doação e recebimento de elétron. Então, a carga mais 1 que o sódio ganhou é porque ele perdeu completamente um elétron. E a carga menos 1 que o cloro ganhou é porque ele recebeu completamente um elétron. Então, a gente vai falar que essas cargas formadas devido à ligação iônica são cargas totais, tá? E aí, como o NOx é a carga real, a carga real ou parcial, carga real a gente pode dizer também que é carga total, tá? É sinônimo. Então, aqui uma carga real ou total é a mesma coisa. Como as cargas, né, totais do Na foi mais 1 e do Cl menos 1, e se NOx é a carga, eu vou falar que o NOx do sódio é mais 1 e do cloro é menos 1, tá? Agora, nesse caso, nós temos aqui uma ligação covalente. Nessa ligação covalente, nós temos 2 átomos. Deixa eu só fazer uma coisa aqui, tem um errinho aqui nessa apresentação. Eu vou estar até apagando, tá? Eu vou tirar essa parte aqui, para não existir confusão. Senão isso aqui pode confundir. Então, olha só. Nesse composto, que é o cloro se ligando ao cloro, é porque eu acho que aqui, ó, era para ser o hidrogênio, por isso que estava escrito daquela maneira. Mas eu vou explicar das duas formas. Vamos fazer um comparativo dessa ligação cloro com cloro e um comparativo da ligação hidrogênio com cloro. Ambas ligações são covalentes. Só que nessa ligação, por exemplo, do hidrogênio com cloro, existe uma diferença de eletronegatividade. Isso vai fazer toda a diferença. Por quê? O que é eletronegatividade? Né? É a tendência que o átomo tem de atrair o par de elétrons para perto de si em uma ligação covalente. Entre o hidrogênio e o cloro ele é mais eletronegativo. Então, ele atrai para perto de si o elétron. Então, o elétron ele vai ficar mais perto do cloro. O cloro não vai ter ganhado esse elétron. O elétron só vai estar mais perto do cloro. Então, a gente vai falar que no cloro, a gente vai formar uma carga parcial negativa. Esse símbolo que eu escrevi aqui é um delta, que é um símbolo de parcial. O cloro ele vai ficar parcialmente negativo, porque o elétron está mais perto dele. Ele não ganhou o elétron só está mais perto. Então, consequentemente, o hidrogênio vai ser parcialmente positivo. Como o NOx pode ser carga total ou parcial, eu vou falar que o NOx do hidrogênio vai ser mais 1 e o NOx do cloro vai ser menos 1. Show de bola? Agora, olha a diferença desse cenário aqui. Deixa eu melhorar aqui para não ficar confuso. Nesse caso, nós temos uma ligação entre átomos iguais. Então, não existe diferença de eletronegatividade entre esses átomos de cloro. Como não existe diferença de eletronegatividade entre esses átomos de cloro, não tem alguém que está atraindo mais ou menos, né, o elétron para perto de si, porque eles têm a mesma eletronegatividade. Então, como o elétron não está sendo atraído mais ou menos por ninguém, consequentemente, não existe formação de carga. Se não existe formação de carga, nós não temos um valor de NOx. Então, a gente vai falar que, nesse caso, o NOx é igual a 0. E aí, nós vamos chegar à seguinte conclusão. Cloro ligado a cloro, eu tenho 2 cloros, isso é o Cl2. Quando eu tenho uma substância formada só por um tipo de elemento, eu vou falar que essa substância ela é simples. Então, toda vez que a gente tiver substância simples, o nosso NOx será 0,
porque não vai existir diferença de eletronegatividade entre os átomos, não vai ter formação de carga, então o NOx será zero, tá bom? Então, esse é o princípio do NOx. As cargas, sejam totais ou parciais, elas serão geradas com base na ligação que vai acontecer naquele composto, né? Sendo que o que acontece? Para poder exemplificar, eu coloquei aí casos mais simples. Então, eu coloquei aí o NaCl, o Cl2, o HCl. Percebam que são compostos formados somente por dois átomos, né? Só que nós temos compostos que eles são maiores. Nós temos mais átomos ligados entre si. O bicarbonato de sódio, por exemplo, é um caso. Nós temos o sódio, o hidrogênio. Aqui, ó. Bicarbonato de sódio é o NaHCO3. Então, nós temos aí a presença de 4 elementos químicos: o sódio, o hidrogênio, o carbono, o oxigênio, e ainda o oxigênio tem 3 átomos dele. Todos esses átomos no composto estão ligados. Como que eu vou raciocinar NOx tendo várias ligações químicas para eu poder analisar? Pode, até pode, mas é uma tarefa mais complexa. Então, é por isso que a gente estuda as regras para o cálculo do NOx, as regras para poder determinar o NOx, tá? Então, vamos aí a essas regras. Nós vamos ver que tem elementos que vão ter aí NOx fixo, tá? Então, é importante a gente conhecê-los. Deixa eu beber só um gole d'água. Então, vamos lá. A regra número 1 é a regra que eu terminei de dizer, né? Em substâncias simples, o NOx do elemento é igual a zero, pois não existe diferença de eletronegatividade. Então, aí, como por exemplo, O2, Cl2, O3, né? A regra 2 é a seguinte: o NOx de um íon monoatômico é igual à sua própria carga. Um íon são aquelas espécies que possuem carga. Monoatômico é porque só tem um átomo. Então, aí coloquei como exemplo o Al mais 3. É um íon porque tem a carga mais 3 e é monoatômico porque só tem um alumínio. Então, qual vai ser o NOx desse íon monoatômico, que também a gente pode chamar de íon simples? Vai ser justamente sua carga, né? O NOx do Al mais 3 é 1 mais 3, visto que NOx é a carga, então é a carga ali que aquele composto tem, tá? A regra 3 vem falar sobre o hidrogênio. O hidrogênio, normalmente, ele vai apresentar um NOx mais 1. Porém, com exceção dos hidretos metálicos. Nos hidretos metálicos, nós vamos ter o hidrogênio ligado a um metal. O hidrogênio se ligando a um metal, o metal ele tem a tendência de perder elétrons. Então, por consequência, se o metal, tem a tendência de perder elétrons, o hidrogênio ele vai ganhar. Então, ele vai adquirir aí essa carga menos 1, tá bom? Então, compostos como esses a gente vai denominar como hidreto metálico. A quarta regra é a regra do oxigênio. O oxigênio normalmente vai ter NOx menos 2. Porém, nos peróxidos vai ter NOx menos 1 e nos superóxidos menos 1,5, tá? Essa especificidade, né, de peróxidos e superóxidos não vou estar adentrando tanto, mas é importante a gente conhecer o peróxido de hidrogênio, que é o H2O2. O peróxido de hidrogênio é o que a gente conhece como água oxigenada, né? Então, o oxigênio num composto como esse vai adquirir o NOx menos 1. Nós temos a regra para os elementos da família 1A. Elementos da família 1A vão possuir NOx mais 1, englobando a prata. Então, elementos da família 1A mais a prata,
possuem o mesmo tipo de comportamento, de forma a estar ali perdendo um elétron, adquirindo NOx mais 1. A regra 6 já vem falar que os elementos da família 2A vão apresentar NOx mais 2 em substâncias compostas. Acrescentem aí para mim, elementos da família 2A, o zinco e o cádmio, apresentam NOx mais 2, tá? A regra 7 é em relação ao alumínio e o bismuto. Alumínio e bismuto tem NOx mais 3, aí tá o zinco e o cádmio, que eu agreguei lá em cima, né? E o zinco e o cádmio terão NOx mais 2, isso é fixo. Por que que isso vai ser fixo? Porque o comportamento que essas substâncias têm, isso faz, né, justamente com que essas substâncias estejam perdendo a quantidade de elétrons respectiva à sua carga, tá? A regra 8 vem falar que elementos da família 7A vão ter NOx menos 1, elementos da família 6A terão NOx menos 2, e aí os da família 5A apresentam NOx menos 3. Isso só vai acontecer em substâncias que não possuem o oxigênio. E digo mais, os elementos da família 5A, coloquem um asterisco neles, pode variar. Então, será fixo para os elementos da família 7A e 6A. 7A NOx menos 1, 6A NOx menos 2, tá? Outra regra importante que a gente aplica muito é que o somatório dos NOx de uma molécula é sempre zero, já que as moléculas são substâncias químicas neutras. Então, quando a gente faz o somatório das cargas de uma molécula, né, de uma substância, nesse somatório nós temos que igualar a zero, né? Tem que dar zero. E a regra 10, né, vem falar que o somatório dos NOx de um composto iônico é igual à carga do composto. Então, se a gente tem não só uma substância, mas sim ou melhor, nós temos uma substância, só que essa substância ela não é simplesmente com uma característica de substância simples, mas sim uma substância composta, ela é formada por 2 ou mais elementos. Se assim for, e esse composto apresentar carga, a gente vai, né, igualar a carga desse íon, para poder fazer o cálculo do NOx, tá bom? Então, por exemplo, se a gente tiver o H2SO4 e a gente quer saber o NOx do enxofre, primeira coisa que a gente pode pensar, enxofre. Enxofre está na família 6A. Elementos da família 6A têm NOx menos 2. Verdade, mas isso só é válido se a gente tiver uma substância não oxigenada, que não é o caso. Então, como é uma substância não oxigenada, eu vou ter que calcular o NOx do enxofre. Então, como que a gente vai fazer isso? Com a regra 10, com a regra 9, melhor dizendo, que o somatório dos NOx dos elementos de um composto é zero. O hidrogênio, ele vai adquirir o NOx aqui mais 1, porque está ligado a um ametal, então o hidrogênio é mais 1. Só que a gente tem 2 hidrogênios, vai fazer mais 1 vezes 2. O enxofre é o NOx que eu quero saber, então vai ser X. Mais o oxigênio, que tem NOx menos 2, vezes 4, igual a zero. Então, a gente vai ter 2 mais x menos 8 igual a zero, x igual a mais 6. A mesma ideia a gente vai ter se a gente tiver um íon composto, só que ao invés da gente igualar a zero, a gente vai igualar a carga do íon, tá? Então, até aqui, a gente vê um pouquinho sobre a determinação do NOx, né? Cálculo do NOx.
Na nossa próxima aula, a gente segue entendendo um pouquinho mais sobre os processos de oxidação e redução, tá bom? Um abraço para vocês.